Bom, bem-vindos então à terceira e última parte dessa primeira aula. O que eu vou propor para vocês nessa terceira parte? Eu vou propor 2 jogos de pensamento. Né? Se a gente tivesse em sala de aula e tivesse tempo para isso, esse primeiro nem precisaria ser simplesmente um jogo de pensamento. Tá? Eu vou propor para vocês fazer o seguinte jogo. Esse jogo teria as seguintes peças, né? Teria um pedaço de cartolina verde, cartolina, papel, não precisa ser muito grande, não importa o tamanho, importa a proporção, uma cartolina verde e uma série de pedacinhos, uma série de cartões azuis, né? Então façam de conta, pensem, se vocês quiserem até podem recortar, mas não é essencial, tá? Mas vamos supor que vocês tivessem na mão mesmo, assim, que eu desse para vocês uma cartolina, um pedaço maior assim, verde e pedaços azuis desses formatos e tamanhos aqui. Essas seriam, digamos assim, são as peças desse jogo 1 que eu estou apresentando para vocês. O passo seguinte, após apresentar um jogo, após apresentar as peças do jogo, né? É apresentar quais são as suas regras, qual é o objetivo e como é que se alcança esse objetivo, né? O objetivo desse meu jogo vai ser testar as distribuições possíveis das peças azuis dentro das verdes, dentro da verde, né? Então, vou testar como colocar essas peças azuis dentro desse quadrado verde. Então, o objetivo é ver assim, quem consegue criar mais alternativas de distribuição e ganha um pontinho cada um que fica a cada distribuição diferente que fizer dessas peças aqui dentro. E a minha regra é simplesmente que as peças azuis não podem se sobrepor umas às outras e elas não podem ultrapassar a verde, né? Elas têm que ficar de fato todas dentro da verde. Então, essa seria a minha regra. Eu mandaria vocês, olha, vamos ficar lá botando cartõezinhos, né? Esses cartões aqui em cima, né? Sem deixar para fora e sem sobrepor uns aos outros e veem que distribuições vocês conseguem. Vão tentando, tá? Bom, uma distribuição possível, por exemplo, seria essa daqui, tá? Então, estão todos aqui dentro, né? Esse é um exemplo de distribuição, né? Ganharia um pontinho já. Esse aqui seria um outro exemplo de distribuição, né? Mais um pontinho. Bom, obviamente é infinitas, não, mas eu não saberia calcular quantas. Essa aqui também seria uma, né? Essa aqui é uma possibilidade de distribuição. Bom, e talvez alguém já tenha ocorrido, por que eu talvez tenha mandado vocês fazerem esse jogo? Quem gosta de brincar de casinha que nem eu, né? E não fez arquitetura, então faz tudo meio trabalho braçal. Eu já testei várias distribuições de móveis na minha casa e na universidade, então, né, que a gente não consegue contratar arquiteto. Várias tentativas, vários ensaios de distribuição de móveis desse jeito, recortando papeizinhos e na proporção dos móveis, recortando o maior na proporção da sala e testando as possíveis distribuições desse jeito. Então, recortar, jogar esse jogo pode ser um modo de testar as possíveis distribuições de móveis. Se isso aqui, né, representar, eu estou enfatizando a palavra representar e aspas ao mesmo tempo, porque esse vai ser um aspecto importante para nós. Se isso aqui, digamos assim, representa uma mesa, esses aqui as cadeiras, e eu tenho uma mesa de computador e 2 estantes, né? Esse aqui pode ser um bom modo de ter uma sala de reunião com uma mesa de computador no canto, vai ficar meio feio aqui, mas tudo bem, e 2 estantes de livros. Né? Essa aqui é adequada para reunião. Outras que eu fiz antes não seriam adequadas para reunião, mas aquelas, por exemplo, que estava tudo num canto, se eu quero estocar móveis e deixar espaço livre, seria uma melhor distribuição. Tá? Então, a gente poderia pensar nesse jogo como servindo a esse propósito.
Qual é a ideia geral? Por que esse jogo servia ao meu propósito de testar possíveis combinações de móveis? A ideia geral é que possibilidades de combinação das figuras geométricas correspondem, e aí é uma questão interessante ver como correspondem, por que correspondem, mas o fato é que correspondem a possibilidades de combinação dos móveis, né? Eu tenho uma correspondência entre as combinações das figuras geométricas, possibilidades de combinação e as possibilidades de combinação dos móveis, né? Como eu não posso sobrepor as peças e tenho que colocar todas dentro do quadrado, do retângulo verde, supondo que essas peças tenham a mesma proporção que a sala e os móveis, eu tenho uma correspondência entre as possibilidades de distribuição dos cartões e as possibilidades de distribuição dos móveis. Então, essa é a ideia que permite que eu sistematize, teste, represente distribuição dos móveis pela distribuição dos cartões. Vamos considerar agora um outro jogo, tá? Esse jogo eu aprendi com o professor Edélcio Gonçalves de Souza da USP, a quem eu agradeço, então vou usar aqui. Agora o meu jogo é um pouquinho diferente, as minhas peças não são peças físicas, as minhas peças são símbolos. São esses símbolos aqui, tracinho, asterisco e sustenido. Tá? E eu disponho de tantas peças desse tipo quanto eu quiser, tá? Então, eu tenho, digamos que eu tenho infinitas tracinhos, infinitas instâncias de tracinho, tá? Vocês também provavelmente, se não viram, vão ver em algum momento em filosofia, questões de type, token, mas não vou entrar aqui. Simplesmente vamos pensar que as minhas peças são símbolos, né? E dizer significa que eu posso utilizar quantas vezes eu quiser esse sinal, quantas vezes eu quiser esse sinal, quantas vezes eu quiser esse sinal aqui. Mas eu tenho só 3 símbolos, tá? Que eu posso utilizar quantas vezes eu quiser. Essas são as peças do meu jogo. Qual vai ser o objetivo do meu jogo? O objetivo do meu jogo vai ser o seguinte: eu vou ter uma peça ponto de partida e o exercício, né, o jogo vai ser chegar em novas peças, partindo da peça ponto de partida, obter novas peças segundo certas regras. Bom, então eu vou ter que dizer qual é a peça ponto de partida e vou ter que dizer quais são as regras que me permitem chegar a novas peças a partir dessa peça ponto de partida. A minha peça ponto de partida é essa daqui, tá? É esse símbolo, essa sequência de símbolos, que tem um tracinho, asterisco, outro tracinho, sustenido, 2 tracinhos. Essa é a peça que a gente recebe de ponto de partida. As regras para obter novas peças são as seguintes, né? Se eu tiver uma peça, vamos ver agora o que significa isso aqui. Vamos aprender a ler essa regra. Essa me diz o seguinte: se eu tiver uma peça com um número X de tracinhos, depois um asterisco, depois um número Y de tracinhos, não importa quantos, depois o sustenido, depois um certo número de tracinhos, se eu tiver isso, eu posso em seguida obter como nova peça isso que eu tinha antes, algo igual ao que eu tinha antes, mas com um tracinho a mais no início e um tracinho a mais no fim. Essa é a minha primeira regra, assim, essa é a minha primeira regra de transformação, né? É uma das, a primeira só porque eu listei primeiro, é uma das regras de transformação. A segunda regra é a seguinte: se eu tiver um certo número de tracinhos, asterisco, um certo outro número de tracinhos, sustenido um certo outro número de tracinhos, eu posso obter como peça seguinte a inversão do número de tracinhos que eu tenho aqui com aqui, né? Então, eu passo para cá, passo para o primeiro lugar o número de tracinhos que eu tenho aqui e passo para o segundo lugar o número de tracinhos que eu tenho aqui.
tá? Vamos fazer alguns exemplos, ver como é que isso funciona. Peço desculpas pelo, dessa vez, gigantesco problema de continuidade, né? E agradeço quem avisou que o vídeo estava com problema. Então, vamos agora para a parte final dessa terceira parte da aula, vendo como é que funciona, como é que a gente joga esse jogo aqui. Tá? O que a gente tem? Então, lembrando qual é que era a nossa peça ponto de partida, era tracinho, asterisco, tracinho, sustenido e 2 tracinhos. Tá? O que me diz a primeira regra? Essa daqui. Essa regra me diz que eu posso obter uma nova peça que é igualzinha a essa primeira, mas que tem um tracinho aqui na frente e um tracinho aqui atrás. Bom, por essa primeira regra, nós também poderíamos obter isso aqui, mais um tracinho, o que eu tinha antes, asterisco, e mais um tracinho no final. Já a segunda regra me diz que eu posso trocar o primeiro com o segundo grupo de tracinhos, ou seja, daqui eu posso passar para cá, fazendo isso, tá aqui 3, asterisco, e aqui fica igual, tá? Bom, então a gente pode perceber que eu passo, por exemplo, da minha primeira peça para cá, eu passo colocando um tracinho no início e um tracinho no final. Daqui, dessa por sua vez, eu poderia passar para cá, invertendo o primeiro e o segundo grupo de tracinhos, né? Bom, e vamos ver como é que a gente poderia chegar nessa daqui. Vamos ver como é que a gente poderia chegar nessa daqui. Bastaria, vamos ver se a gente consegue, né? Vocês podem parar e fazendo um pouco antes, se vocês quiserem, né? O que eu tenho? Meu ponto de partida era isso daqui, né? O que a gente vai ter que fazer? Eu sei que eu vou precisar, eu posso fazer isso aqui, né? Posso, em seguida, fazer isso daqui, né? Bom, agora eu posso colocar esses 3 tracinhos para dentro, utilizando a regra 2, trocando esses aqui de lugar. Eu chego nisso aqui. Agora eu posso colocar um tracinho aqui pela primeira regra. E pela primeira regra, de novo, eu posso colocar um tracinho aqui. Eu cheguei onde eu queria. Tá? Então, é assim que esse jogo funcionaria. Vamos considerar agora a seguinte questão. Será que a gente poderia obter isso daqui? Nós teríamos como obter isso daqui? Minha sugestão é vocês pararem, ficarem tentando um pouquinho. Bom, vocês não vão conseguir, não vai ter jeito de conseguir chegar nessa peça aqui, tá? Bom, tentem, percebam, se vocês conseguirem chegar, tragam em aula, vocês vão ganhar um prêmio Nobel de alguma coisa. Bom, vamos agora tentar entender, né, por que a gente não consegue chegar nisso. Vocês podem ver que vocês não podem chegar nisso, porque o que vocês teriam? Vocês teriam que partir disso daqui, né, para chegar nisso daqui. Tá? Bom, tudo bem, aqui vocês têm mais tracinhos, então vocês saberiam chegar nesse ponto final se vocês tivessem isso daqui. E isso daqui, por sua vez, agora não dá. Por quê? Porque vocês teriam que partir daqui, né, dessa minha primeira aqui, que tinha um tracinho, mas
para chegar daqui para cá, vocês não podem colocar um tracinho só no início, vocês teriam que colocar um tracinho no início e no final. Vocês não podem colocar um tracinho no início e não no final. Então, não tem como chegar. Ok? Agora, vamos olhar um pouco o que as peças nas quais a gente chegou têm em comum, que essa D na qual a gente pode chegar não tem. Com certeza alguns de vocês já perceberam, outros talvez não. A minha sugestão é que vocês olhem para o que está de um lado e de outro do sustenido. Olhem para os tracinhos à esquerda e à direita do sustenido. Tá? Vocês vão ver que vocês têm sempre o mesmo número de tracinhos à direita e à esquerda do sustenido. Se a gente ignorar o asterisco, vocês têm sempre o mesmo número de tracinhos. Vocês têm, no exemplo A, vocês têm 2 mais 1, 3, e 3 do outro lado. Depois, no B, vocês têm um tracinho, 2 tracinhos, depois 3 do outro lado. No exemplo C, vocês têm 3 tracinhos, 6 no outro lado. E no exemplo D, vocês têm 3 tracinhos, mais um tracinho, 4. E do outro lado não tem 4, do outro lado tem 3. E era essa peça na qual a gente não conseguiria chegar. Agora, pensem no seguinte. Vamos pensar, tá? Que a minha peça ponto de partida expressa, representa 1 mais 1 igual a 2. E que a minha regra A expressa que um número qualquer somado ao... que se um número qualquer A somado a um outro número qualquer B é igual a um certo número C, então 1 mais o primeiro número mais o segundo número é igual ao terceiro número mais 1. E a minha segunda regra expressa que se o primeiro número somado ao segundo dá um terceiro número, então o segundo somado ao primeiro dá esse mesmo terceiro número. E aí a gente vê que quando a gente considera os nossos exemplos, o que a gente tinha? A gente podia ler aquelas peças, aquelas sequências de símbolos, como no caso do A, dizendo 2 mais 1 igual a 3, no caso B, dizendo 1 mais 2 igual a 3, no caso C, dizendo 3 mais 3 igual a 6. Ou seja, vocês conseguiram calcular somas, fazer equações somas, sem ter a menor ideia que era isso que vocês estavam fazendo, porque foi montado um simbolismo que se comportava de certo modo, né? E fazendo aquele joguinho de conectar, de criar novas peças com as regras que vocês tinham, vocês estavam fazendo o equivalente, o que, né, pode ser visto como equivalente de equações de soma nos números inteiros. Tá? Bom, e se vocês pensarem bem, algo análogo vale para o meu primeiro jogo, né? Onde o objetivo era testar as possíveis distribuições das peças azuis dentro da verde. As peças azuis, tendo como regra que as azuis não podem se sobrepor umas às outras e não podiam ultrapassar o espaço verde. O que vocês conseguiam fazer? Vocês conseguiam jogar esse jogo, aprender a jogar esse jogo sem ter a menor ideia que ele poderia servir para representar possíveis distribuições de móveis. E às vezes é bom a gente não saber. Por quê? Porque eventualmente isso mantém a cabeça mais aberta. A gente consegue, né, dominar melhor o jogo, as possibilidades de jogo, se a gente já não está pensando em para que aquilo vai utilizar. E, eventualmente, contemplar possibilidades que, se a gente já tiver com os móveis na cabeça, a gente sequer pensaria, tá? Então, o que eu quero que vocês guardem dessa aula, né, é essa ideia de que a gente pode aprender uma certa técnica sem saber para que serve. E não é só isso que eu quero. Isso eu quero que vocês guardem já agora, né?
e levem para as próximas aulas. Mas eu queria fazer uma série de outras observações, de lições que a gente pode tirar daqui, e as quais eu vou voltar depois que a gente tiver aprendido o nosso joguinho de lógica formal. Eu queria chamar a atenção para as seguintes, que vocês guardem atrás da cabeça de vocês, assim, as seguintes observações. Em primeiro lugar, em que sentido nós podemos dizer que os retângulos azuis representam móveis? Já bem, essa não é uma relação natural. Bom, acho que nenhuma relação de representação é natural, mas algumas podem se dar com base em semelhança. A semelhança aqui é muito pequena, né? É uma convenção que me permite dizer que, em algum sentido, os retângulos azuis representam os móveis, né? E uma convenção bem artificial no sentido que parece que a nossa linguagem natural também não é. Ela é artificial, mas ela não é desenvolvida especificamente para tal ou tal e tal propósito. Aqui é uma convenção arbitrária que faz com que a gente possa dizer que há um sentido no qual os retângulos azuis representam os móveis. Tá? Bom, e daí a gente tem uma outra, ligado a isso, a gente tem uma outra observação importante. As possibilidades de combinação dos móveis, dos cartões, dependem de eles representarem os móveis? Não, tanto que vocês podiam testar essas possibilidades de combinação sem saber que eles estavam representando os móveis. Do que as possibilidades de combinação dos cartões dependem? Dependem de duas coisas. Primeiro, de certas propriedades físicas mesmo dos cartões, deles serem bidimensionais, né? Deles terem alguma consistência, né? Para eu poder mexer, né? Ou pelo menos visualizar, né? Mentalmente como é que eles estão se comportando, né? Mas depende também das regras, né? Porque não é uma impossibilidade física dos cartões, né? Que eles se sobreponham. Né? Essa impossibilidade de sobreposição se deveu à regra, né, que eu associei às possibilidades de combinação física dos cartões. Então, essa é uma lição que eu quero que vocês guardem e a gente vai voltando a elas. E por que a gente pode dizer que testando essas possibilidades de combinação dos cartões, né, que se devem às propriedades físicas dos cartões e às regras que eu estabeleci arbitrariamente, por que nós podemos dizer que esse teste que a gente estava fazendo representa combinações dos móveis? Nós podemos dizer isso por quê? Porque ao dotar os cartões dessas possibilidades de combinação, nós fazemos com que os cartões se comportem uns para os outros, se relacionem entre si de um modo idêntico a certos aspectos de como os móveis se relacionam uns para os outros e com a sala, né? Do mesmo modo como eu não posso colocar uma estante em cima da outra, a minha regra não deixava eu colocar um cartão em cima do outro. Mas do mesmo modo como eu podia distribuir, né, os móveis na sala de certo modo, eu podia distribuir aqueles cartões menores, bidimensionais, dentro do cartão verde. Então, graças a algumas propriedades físicas dos cartões, né, de serem, no caso desse jogo, de serem bidimensionais e terem a mesma proporção dos móveis, graças à regra que eu disse que eu podia fazer com eles, eu fazia com que certo aspecto das combinações, o aspecto decisivo, que é o espaço que eles ocupam no chão de uma peça, dos móveis, que esse aspecto eu podia testar ao testar a combinação dos cartões. Uma outra questão para guardar, a gente pode dizer que todos os aspectos dos móveis são adequadamente representados pelos cartões? Não, né?
O tamanho não é igual, né? Eu mantenho a proporção, mas não o tamanho. E não é simplesmente que nem todos os aspectos são capturados. Eventualmente, nem todos os aspectos relevantes para todas as considerações possíveis que nos interessariam fazer são capturados pelos cartões, né? Quem quer que faça, por exemplo, primeira coisa, a altura dos móveis não foi considerada. Se as minhas estantes fossem mais altas que o teto, elas só entrariam deitadas na sala, né? Então, um aspecto que poderia ser determinante, dependendo da circunstância, não é capturado por aquele ali. Além disso, por exemplo, todo mundo que já brincou de casinha, né? Sabe que as cores pode ser algo bem importante para saber se vai ficar agradável uma sala, se não vai ficar pesado, e isso é completamente ignorado nesse meu sistema. Tá? Então, não se trata de dizer que eu tenho uma representação perfeita em todos os detalhes, também não se trata de dizer que nos cartões eu testo todos os aspectos que podem ser relevantes para qualquer propósito que eu esteja pensando, mas um aspecto é adequadamente capturado, né? Que é como é que eles podem se distribuir no chão sem ultrapassar as paredes. Esse aspecto é perfeitamente capturado pelo meu joguinho. E a última questão, voltando de novo àquela que eu já tinha mencionado no slide anterior, a insistência em dizer que para jogar o jogo, para aprender, não é necessário saber saber que esses cartões podem servir para representar os móveis. Do mesmo modo como não foi necessário para chegar em peças novas, saber que aquele joguinho tinha sido pensado para poder representar equações de soma nos números inteiros. Do mesmo modo, então, eu vou pedir um pouco de paciência para vocês, tá? E não vai ser uma grande paciência, mas pelo menos durante um tempo, se dedicarem a aprender uma certa técnica sem se preocupar para que serve, sem tentar adivinhar para que serve. Isso vai chegar, tá? Vai vindo um pouco nessa disciplina, mas mais em outras disciplinas do curso. Tá? Aqui, de fato, o nosso objetivo é treinar uma certa técnica. Tá? E num primeiro momento, de fato, não fiquem se preocupando para que serve, tentando adivinhar. Primeiro, vamos fazer bastante risquinho no papel e jogar tudo fora. Tá? Bom, então, até a nossa aula síncrona para solução de dúvidas. E, mais uma vez, desculpa a confusão do vídeo inacabado.